Será que Jesus realmente é Deus? Este é o questionamento de um internauta que me enviou uma pergunta com base em Marcos capítulo 10, verso 17. Eu vou ler o texto e vou lhe mostrar que, na verdade, o texto reforça a divindade de Cristo. Eu convido a você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho com as notificações. Isso aí parece simples, mas é muito importante para o canal continuar crescendo e alcançando mais pessoas, tá bom? Então ajude-nos nisso e também compartilhe este vídeo com as pessoas para que juntos possamos formar uma rede de estudo da Bíblia. Além disso, eu quero lhe mostrar que é muito importante não estudarmos a Bíblia ou estudarmos um tema bíblico de uma forma isolada. É muito importante que nós nos apoiemos em outros textos bíblicos sobre o mesmo assunto. Esta é uma regra de interpretação básica, não é? Interpretação do texto bíblico. Então, Marcos 10, 17 diz assim: como ele se pusesse a caminho, veio alguém correndo e lançou-se de joelhos diante dele, perguntava-lhe: bom mestre, que devo fazer para ganhar em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Aqui Jesus está tendo um diálogo com o jovem rico. E no momento, o jovem rico chama Jesus de bom mestre. E ao mesmo tempo em que ele chama Cristo de bom mestre, Cristo dá uma resposta: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Muitos pensam que com esta afirmação, Cristo estaria se excluindo da divindade, diríamos assim. Seria um Deus menor e ele não seria Deus com a mesma essência de Deus Pai. Mas na verdade é o contrário. Por quê? Nós não podemos compreender que aqui Cristo estivesse dizendo, por exemplo, que Deus era bom e que Jesus não é bom. Seria um absurdo concluirmos isso. Marcos, quando escreveu isso, ele não pensou desta forma. Ele não pensou que Cristo estivesse dizendo o seguinte: olha, bom só existe um que é Deus. Eu já não sou tão bom quanto Deus. Sendo que nos evangelhos percebemos que Cristo é a revelação pura e suprema de Deus. Tanto que em João capítulo 14, versos 8 e 9, Jesus diz para Filipe o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai. Então Cristo não está aqui contrastando a natureza dele com a do Pai. Porque se Cristo fizesse assim, o Pai seria essencialmente bom e Cristo não seria totalmente bom. Seria um absurdo esse tipo de contraste, imaginarmos esse contraste. Na verdade, o que Cristo está fazendo aqui é levando o jovem rico a refletir no que está dizendo. Ele está mostrando para o jovem rico o seguinte: olha, não me chame de bom impensadamente. Você tem certeza desta sua afirmação? Você está percebendo as implicações do que você está dizendo? Ou seja, quando o jovem rico reconhece que Cristo é bom, ele está, na verdade, sem querer, confessando a Cristo como Salvador e Deus. Então Cristo está fazendo-o pensar o seguinte: você pensou na implicação do que você acabou de dizer? Você está dizendo que eu sou Deus? Então você precisa me aceitar como seu Salvador. Então veja, o texto tem um propósito contrário. Além disso, se Jesus não fosse Deus, em primeiro lugar, ele não teria aceito adoração. Olha o que diz aqui, João capítulo 20, verso 28. Eu estou lendo hoje, a versão bíblica que eu estou adotando hoje é a tradução ecumênica da Bíblia, TEB, ok? E em João 20, 28, diz o seguinte: Tomé lhe respondeu, depois que Tomé teve um encontro com Cristo ressuscitado: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e contudo creram.
Jesus não repreendeu Tomé por Tomé tê-lo chamado de Deus. Ou seja, Cristo aceitou ser adorado como Deus. Então você está percebendo? Agora nós estamos utilizando outros textos. Já expliquei contextualmente Marcos 10, 17. E agora eu vou utilizar outros textos sobre o mesmo assunto, divindade de Cristo, para você ver que muitas pessoas entendem indevidamente Marcos 10, 17. Então, em primeiro lugar, se Jesus não fosse Deus, ele não teria aceito adoração. Em segundo lugar, se Jesus não fosse Deus, ele não seria dono dos anjos, assim como Deus Pai é dono dos anjos. Olha essa comparação de textos aqui, ó. Em Mateus 13, 41, lemos o seguinte: o Filho do Homem enviará seus anjos. Eles apanharão, a fim de jogar para fora do seu reino todas as causas de queda e todos os que cometem a iniquidade. Então veja, aqui Cristo diz que os anjos são dele, são enviados por ele. E aí você vai agora para Lucas 12, 8 e 9, veja que coisa interessante. Lucas 12, 8 e 9 diz assim, ó: eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também há de se declarar por ele diante dos anjos de Deus. No primeiro texto, em Marcos 13, 41, Cristo disse que os anjos eram dele. E aqui em Lucas 12, 8 e 9, os anjos são de Deus. Então Jesus está dizendo que é Deus, que é dono dos anjos. Assim como Deus Pai é dono dos anjos, diríamos assim, é o criador deles, Jesus também é o criador deles. Tanto que em Colossenses 1, 15 a 18, é dito que nada do que até poderes, potestades, tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Tá bom? Terceiro ponto, se Jesus não fosse Deus, ele não teria um reino eterno, como o Pai tem. Vamos ler aqui, primeiramente, Mateus 13, não é? 41, que eu já li antes, que fala, né, que o Filho do Homem enviará os seus anjos, eles o apanharão a fim de jogar para fora do seu reino, o reino de Cristo, o reino eterno de Cristo. E aí você vai para Mateus 12, 28, que diz o seguinte: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já vos alcançou. Então o reino que é de Cristo é também reino de Deus. Então só um ser divino pode compartilhar de um reino com outro ser divino, e só um ser divino pode ser dono dos anjos. Então isso é tão claro na Bíblia, é só analisar, refletir, avaliar as implicações do argumento. E quarto ponto, né? Se Jesus não fosse Deus, ele não teria perdoado pecados. E aqui está um ponto-chave muito importante. Olha o que diz Marcos, capítulo 2, versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Verso 6. Alguns escribas estavam ali sentados e refletiam em seus corações: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados a não ser Deus só? Esses líderes religiosos tinham uma compreensão teológica correta de que só Deus pode perdoar pecados. O problema é que eles não aceitaram que Cristo fosse Deus. E ao Cristo perdoar os pecados deste homem paralítico, Cristo estava reconhecendo a sua divindade, porque apenas um ser que é divino pode perdoar. Eu quero repartir com você aqui o comentário do que está na Teologia Sistemática de Millard Erickson, tá? Na página 659, ele aqui está citando um outro autor chamado Robert Stein, que diz o seguinte sobre Marcos 2,5, ó. Stein observa que essas reações, ou seja, dizendo que Cristo blasfemou, não é? Mostram que eles interpretaram o comentário de Jesus como o exercício de uma prerrogativa divina, o poder de realmente perdoar pecados. E aí, Erickson segue o seguinte:
Aqui estava uma oportunidade excelente para Jesus esclarecer a situação e corrigir os escribas, se tivessem compreendido mal o significado de suas palavras. No entanto, não foi o que ele fez. A sua resposta é altamente instrutiva. Tá? Então seria uma oportunidade de ouro de Cristo corrigir a interpretação deles, né, de que ele estava se fazendo Deus e que, portanto, eles não deveriam pensar assim. Mas não, Cristo não o fez. Porque realmente, ao Cristo perdoar pecados, né, aos fariseus terem esta reação, eles entenderam que realmente Cristo estava assumindo divindade. Tá bom? E o último ponto que eu queria apresentar para você hoje, o quinto ponto: se Jesus não fosse Deus, ele não seria juiz, como é Deus o Pai. Então você pode ler, por exemplo, Mateus 25, 31 a 46, em que Cristo vem com todos os anjos e ele julga, separa os justos dos injustos. Diz ali em Mateus 25, 31 a 46, não é? Separa os bodes dos cabritos. Faz uma separação. E em João 5, 22 é dito o seguinte: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então é só um ser divino que pode ter essa prerrogativa de julgar, de ser o justo juiz. Tanto que Gênesis 18, 25 diz que Deus é justo juiz. Só se Jesus tiver a mesma essência de Deus e a mesma capacidade de fazer justiça, só assim para ele ser juiz. E, portanto, isso requer a divindade de Cristo. Tá bom? Então, o que nós fizemos aqui? Analisamos o contexto de Marcos 10, 17, mostrando que, na verdade, a afirmação de Jesus de que somente Deus é bom já pressupõe que o jovem rico estivesse confessando-o como Deus e Salvador. E além dessa análise contextual, analisamos outros textos bíblicos que falam do assunto. Existem muitos outros versos bíblicos, eu apenas selecionei aqui alguns, tanto que eu já gravei alguns vídeos sobre esse tema. Mas eu quis, com essa explicação de Marcos 10, 17, lhe ensinar a importância de uma avaliação contextual e de olharmos outros textos bíblicos de outros autores inspirados sobre o assunto para depois chegarmos à conclusão de um tema. Tá bom? Eu agradeço a você por fazer parte aqui do meu canal. Eu espero que você seja um inscrito, eu espero que você já tenha ativado o sininho com as notificações, porque assim, além de você ser avisado de conteúdo novo que postamos aqui constantemente, você ajuda o canal a crescer, a se projetar. Então, compartilhe também o conteúdo com as pessoas e juntos vamos levar a Bíblia para aqueles que tanto precisam. Eu espero que esse material também tenha lhe ajudado e desejo que Deus te abençoe. Um abraço e até uma próxima.